vocês estão falando aí de ritual, né? Pra tentar, de repente, mudar a vibração e tal. Uma coisa que eu já fiz muito, assim, na minha vida, pra tentar mudar essa frequência umbralina que o guru adora, é praticar o ritual do agradecimento. Eu acho que você chegou a comentar alguma coisa aí agora. Então, Sim. às vezes, pô, sei lá, tô num momento difícil, tô numa situação ruim, aí tô com um pensamento negativo ou que me leva pra baixo, aí eu paro e penso, poxa, o que que eu posso agradecer hoje pra tentar... Eu sei que isso tudo bem, tem uns papos meio esquisitos com relação a isso, mas é uma coisa que realmente funciona, assim, que se você para pra agradecer o que você tem, se você para pra observar as coisas boas, talvez você consiga mudar esse sentimento aí, porque é pensamento e sentimento, não é isso? Sim, sim, perfeito, né? Eu acho que a gratidão realmente ela tem um poder absurdo, Ale, absurdo. Mas assim, vou aproveitar vamos depurar o negócio, vamos dar uma esmiuçada aqui com a sua pergunta. Existem duas coisas que são bem diferentes, gratidão e agradecimento. Por exemplo, parece que é a mesma coisa e é isso que dá todo tipo de mal-entendido. Tem muita gente que fala assim, nossa, mas eu agradeço, eu oro, faço minhas orações e tal, e as coisas parece aquele ditado popular, quanto mais eu rezo, mais a assombração me aparece. Sim. Mais ou menos isso. E é verdade esse ditado, sabia? Porque se a pessoa ora, ela reza, que é um ritual, mas ela está mais no sentimento de que ela é sofredora, ela está atraindo isso, ela não está atraindo solução. Então, na verdade, ninguém vai fazer por alguém o que a própria pessoa não faça por si. Sim. Não dá. Então, assim, eu gosto de separar. Gratidão é um sentimento poderosíssimo, absurdamente poderoso, só que agradecimento é um ritual que pode ser feito de maneira fake também. A pessoa pode agradecer por uma obrigação religiosa, por exemplo. A religião é um fator que gera em muitas pessoas um sentimento de, olha... Deixa eu colocar um exemplo. Você já deve ter visto alguém, ou a gente mesmo, você já talvez já tenha passado por isso, todo mundo que já passou, de falar assim, poxa, minha vida não está andando, eu acho que eu tenho que agradecer, eu tenho que ir na igreja, eu tenho que ir no centro, eu tenho que... Sim, sim. Porque existe uma cobrança religiosa sobre agradecer, que na verdade induz a ideia de que eu tenho que agradecer para minha vida correr bem, para Deus me abençoar. E aí é que eu falo que o agradecimento enquanto ritual, ele pode ir para um caminho de dívida. Entendeu, Ale? Parece que a gente está em dívida com Deus. Com alguém, né? Mais superior. Entendeu? Então, o agradecimento, eu acho que enquanto frequência de sentimento de gratidão, aí ele é poderosíssimo e mais do que agradecer o que a gente tem, como as pessoas fazem na maior boa intenção, o legal é você vibrar quando você é capaz de vibrar na gratidão, até pelo que você não tem, mas sabe que merece, você cria uma conexão de prosperidade. Que é mais ou menos aquilo que eu estava falando antes para você, quando eu disse o que você vê é o passado. Né? Ou seja, se eu agradeço o que eu tenho, eu sustento aquilo. Mas se eu sou capaz de irradiar gratidão por uma nova realidade potencial, porque eu tenho o direito de viver uma nova realidade, eu me conecto nessa nova realidade. Então é melhor do que a gratidão, né? É melhor do que eu agradecer. Se você agradecer, talvez você fique pastando numa coisa ruim. É isso. É isso. Bonito. Isso é raro de ouvir alguém falar. É isso. O agradecimento, é por isso que esses detalhes fazem toda a diferença. Porque é a diferença entre um olhar raso que as pessoas têm aí fora sobre espiritualidade e um olhar mais profundo. Mais profundo. Né? Então, ao invés de agradecer, fala, eu sou capaz de mudar essa situação, caso ela esteja ruim, né? Se estiver bom, você agradece mesmo e tá tudo bem. Você quer ver uma coisa que é um absurdo as pessoas alimentarem dentro disso? Uma coisa chamada dívida de gratidão. Você já ouviu isso? Já usou esse termo, né? Parece bonito isso. Fala, nossa, a pessoa fez o bem para mim e eu me sinto... Tem uma dívida de gratidão. Aí eu falo, caraca, gente, pera lá. Gratidão eu vou explicar o que é gratidão melhor ainda para você entender o que eu quero dizer. Gratidão é ser iluminado, banhado pela graça divina. Tudo na gratidão indica, quando eu vibro na gratidão, indica que eu estou recebendo graciosamente da vida, do universo de Deus. Tá, se eu recebo graciosamente, eu não estou em dívida. A palavra dívida é incompatível com a gratidão.
Só que aí está uma distorção religiosa. Você entendeu a ideia? Ou seja, quando as pessoas dizem que estão em dívida de gratidão, você pode até dizer assim, poxa, eu reconheço o que essa pessoa fez por mim e se ela precisar de mim, estou aqui. Ok, legal. Normal. Mas sentir-se em dívida é péssimo do ponto de vista metafísico. Nunca se sintam em dívida. Nunca se sintam culpados, nunca se sintam em dívida. É perda de energia, é desperdício de energia e tempo. Se você quer ajudar alguém, vá lá e ajude. Se acha que não é o caso, não ajude, mas não se sinta em dívida. Por isso que tem algumas coisas que eu acho interessante, eu ensino muito para as pessoas a quebrarem essas ideias. Tipo, porque as pessoas ouvem falar desde que nasceram e reproduzem. E parece uma coisa bonita, mas no fundo ela é ruim. Então a gratidão é superior ao agradecimento. Legal. E aí a gente entra naquela questão que você abordou da caridade, que você falou que tinha uma visão mais universalista. Então explica pra gente agora que a gente entrou nessa quebra de vários mitos aí. Pois é. E agora nós vamos entrar nesse mato aí. Porque esse é um papo legal. Sim. E a caridade, na sua opinião, o que acontece? Eu fiquei curioso. Realmente eu não... Bom, todo mundo fala, é bom fazer essa é uma coisa normal. É uma coisa que a gente passou a vida inteira ouvindo. Faça caridade é bom. Qual é a sua opinião sobre essa? Eu vejo a caridade como um caminho pior em relação a outros caminhos. Porque o que é a caridade? Vamos lá. Então vamos na estrutura da ideia. A caridade significa eu me sentir numa obrigação moral de suprir carências de pessoas que precisam. Então vamos lá. Vamos separar a caridade de generosidade. Outra coisa que tem que ser separada. Ser generoso é maravilhoso. Eu acho que eu procuro ser generoso na minha vida e acho que as pessoas podem e é legal que sejam generosas. Qual é a diferença? Quando você é generoso, eu vou de novo para a raiz da palavra, tá bom, guru? Então, olha só. Generoso vem de gen. Quer dizer, eu me identifico humanamente. Eu sou humano como esse ser é. Nós temos a mesma genética, da mesma cadeia hereditária humana. Então, a generosidade significa eu tenho identificação, eu compreendo o que a pessoa está passando e se eu achar que é bom ajudar, eu vou ajudar. Porém, na generosidade autêntica que eu estou explicando, que eu estou propondo, você não faz isso movido por uma dívida moral de fazer caridade. Você não faz isso, principalmente você não faz isso para barganhar com Deus. Porque as pessoas fazem caridade, mesmo que não façam para as pessoas verem, essa coisa da vaidade humana, nem todo mundo faz para os outros verem. Não acho que seja assim. Sim. Mas mesmo que a pessoa não faça para os outros verem, ela faz achando que ela deve isso a Deus, no mínimo. E ela não deve. E a caridade, ela acomoda. A caridade, ela não tem reflexão. O problema da caridade é a falta de reflexão. Por exemplo, quando as pessoas fazem caridade, como eu disse, elas são movidas por uma regra moral. É bom fazer caridade. Tem uma frase do kardecismo que é terrível, né? Que foi muito plantada por muito tempo, que é fora da caridade não há salvação. Ela induz uma ideia de que se você não faz caridade, você não é salvo. Isso gera medo nas pessoas. Por que eles não falam simplesmente assim? Se eles acreditam nisso, os espíritas, kardecistas, por que eles não sugerem? Falam assim, olha, é legal fazer caridade. Tudo bem, eles têm direito de ter uma opinião. Mas quando se diz algo assim, gera-se nas pessoas medo. Puxa, se eu não fizer caridade, então eu vou para o inferno, eu vou para o umbral. Né? Então a ideia da caridade, ela está plantada como uma forma de está atrelada a uma outra coisa que vem do catolicismo e passou para o kardecismo, que é a ideia de que você não pode ter uma vida própria, ser feliz, porque senão você está sendo egoísta. Você pode ver que qualquer coisa que se ligue ao alto amor, ela esteve fora da religião. A religião católica nunca diz para você se ame. Ela diz ame o próximo, cuide do próximo, ou doe para as obras da igreja. E a igreja evangélica na mesma linha. Ou seja, ela não diz para você se ame, cuide de você, valorize a sua essência divina. Você é Deus. Você não ouve isso.
porque nunca foi interessante dizer que você é Deus. Sendo que o próprio Mestre Jesus Cristo diz isso, né? Ele fala claramente, olha, eu sou luz, você é luz no mundo, eu sou luz no mundo. Tem uma frase dele que ele diz assim, vocês podem fazer coisas iguais ou maiores do que eu. E ninguém presta atenção. Então o povo acha o quê? Que Jesus Cristo pirou nesse dia, falou, né? Estava fora da realidade dele, lá, sei lá, do Pai. Na verdade, assim, o que eu quero dizer é isso, a caridade, ela não faz as pessoas refletirem. Então, eu quero ajudar alguém, tudo bem, maravilhoso, mas reflita. O que é refletir? Refletir significa eu avaliar 3 perguntinhas, que eu vou dar uma dica para as pessoas como 3 reflexões. Primeiro, não vai me prejudicar? Porque eu não tenho que fazer uma caridade, tipo, se eu estou me prejudicando, essa caridade não é evolutiva. Eu não estou fazendo o bem para todos, porque eu estou me prejudicando com isso. Eu tenho que avaliar direito se essa caridade equilibra as situações. Segundo, ela não vai prejudicar a pessoa, eu não estou acomodando ela, eu não estou me precipitando. Será que eu não tenho muito mais que estimular ela a fazer por ela? E terceiro, eu desejo de coração, minha essência pede isso. Se a sua essência pede, se você não se prejudica e não prejudica o outro, pelo contrário, faça. Mas aí eu já não acho que seja caridade, eu acho que é generosidade. Generosidade. Nessa linha de raciocínio, eu também posso fazer uma reflexão aqui sobre a humildade, principalmente que é plantada em geral, né? Todo mundo fala que é bom você ser humilde e provavelmente você não vai caminhar nessa tendência de luz, de melhorar, se você mantiver um pensamento de humildade que você tem que ser pouco, que você tem que ser... não gostar muito das riquezas que existem por aí. Sim. Então é mais ou menos isso também, né? Totalmente. A coisa vai... Que seria diferente de uma pessoa mais modesta, que sabe até onde pode chegar. Então tem muitas coisas plantadas aí por diversas religiões que vão provavelmente atrasar um desenvolvimento astral ou qualquer coisa assim, né? Basicamente, você vê que tudo que a gente está conversando dá um entendimento de uma coisa que assim, a gente meio que vai na contramão de uma maioria que segue a visão religiosa e tal. Mas eu acho que as pessoas seguem porque elas não têm outras propostas ainda. Tem, mas ainda não são propostas com uma linguagem mais popular, que é o que eu procuro fazer com o meu trabalho, trazer conceitos profundos e com entendimento, onde as pessoas rapidamente consigam entender algumas coisas que elas nunca ouviram. Porque é preciso isso, porque todo mundo busca na religião, como eu falei, no mínimo um conforto. Ou às vezes até uma vida social, porque a religião tem um papel social e tal e tal. Mas na verdade, a mentalidade da religião, com exceção do kardecismo, que fala em evolução, a palavra evolução não está presente em nenhuma religião. As religiões não falam em evolução, elas falam em você ser uma pessoa que agrade Deus. Uma pessoa que... os evangélicos chegam a usar o termo temor, ser temente a Deus. Então, eu não estou falando de uma religião específica, mas a mentalidade religiosa, de uma forma geral, ela é mais um orientador moral do que uma proposta evolutiva. Por quê? Porque ela não entende que o ser humano está evoluindo e que ele é Deus potencialmente. A religião não aceita essa ideia. O ser humano é uma criatura pecadora, na visão católica, que é a visão do inconsciente coletivo do nosso país, do Brasil. Então, essa visão de sermos seres pecadores, tentando ser pessoas melhores, é pouco. Nós não somos só isso. Nós somos seres com uma essência divina, partes do todo, né? E, claro, nossa evolução ainda está engatinhando, isso é verdade. Tem muito chão pela frente. Mas nós temos um potencial de dar saltos evolutivos, de ir além dos nossos limites hoje com maior lucidez. E falta essa lucidez para a maioria das pessoas. Então, realmente, nesse sentido, a religião sempre podou a independência. As pessoas não podem, o que eu estava colocando para você, você não pode pensar em ter poder, em ter prazer ou em pensar na sua divindade. Percebe? Você tem que se anular. Então, quais são os modelos católicos das pessoas das melhores pessoas do mundo? Os santos. E os santos católicos são modelos de pessoa que se anularam.
entendeu? São modelos de anulação. Pessoas que comiam pão e água, que tinham uma única veste, que sofriam até com doenças e ajudavam os outros e não pensavam em si. Quem disse que não pensar em si é o caminho da evolução? Quer dizer, é isso que as pessoas não percebem, que é uma mentalidade presente no inconsciente coletivo, entendeu? E que ela tem que ser quebrada. Nós podemos evoluir pensando na gente e com amor ao outro também, com generosidade, entendeu? Não é, uma coisa não exclui a outra. É verdade. É um papo bem reflexivo. Dá para pensar bastante sobre isso. Verdade.